Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Eu sou o Saulo, também conhecido como Saulete. Tenho 27 anos, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, moro em Belo Horizonte e sou administrador da página Dragalicious. Bom, eu sou o Rodrigo, tenho quase 26 anos. Eu ainda não sou formado, estava cursando Rádio e TV. Eu tenho uma página, sou administrador da página Fusco News. Aí eu falo de São Paulo. E a gente tá aqui para fazer esse podcast. Eu conheci da Grace foi em 2013 e na época vários amigos meus já assistiam e comentavam comigo pra eu assistir, só que eu sempre tinha preguiça, porque eu imaginava que o reality era uma outra coisa completamente diferente. Mas aí, lendo um review de um episódio da quinta temporada, eu achei muito interessante a dinâmica e resolvi assistir. Dei uma chance, mas eu não comecei pela quinta, comecei pela terceira temporada já. E aí foi amor à primeira vista. Depois que eu vi a terceira temporada, eu comecei a ver a partir da segunda, fiz aquela maratona até chegar na quinta temporada, que ainda estava em exibição, e desde então não paro mais. No início eu comecei com um grupo que chama Drag Deluxe, ele existe ainda, e por fim acabei criando a página Dragalicious com outro amigo meu, e a página tá aí agora falando sobre drags, cultura LGBT no geral. Eu comecei assistindo Drag Race depois que saiu no Netflix. Tava no começo da sexta temporada, ia estrear a sexta temporada. Até então, eu não conhecia assim diretamente o programa. Eu tinha visto um comercial há muitos anos, que foi na VH1 aqui no Brasil. Tava na segunda temporada passando, mas até então eu não ligava. Aí depois que estreou na Netflix, que eu fiquei sabendo, aí eu comecei a acompanhar a primeira temporada até a quinta. E a sexta eu já comecei a ver pela internet, pela página All RuPaul. Eu decidi criar a página Fusco News para fazer uma legenda melhorada, não aquela legenda que tem que sair no outro dia, mas uma legenda mais elaborada, como aqueles grupos de legenders faz. Daí a página assim surgiu no finalzinho da sexta temporada e a partir da sétima, uma legender, a Kardashian, ela veio me procurar na página pra gente começar a legendar pelo grupo em subs. E até então eu tô legendando aí, a gente tá legendando e vamos embora. É engraçado que quando eu conheci o Rodrigo, na verdade, eu tava no meu grupo na época, na Drag Deluxe, a única coisa que eu mexia assim, então, eu era administrador. E aí, um menino tinha postado lá no grupo sobre uma página nova que tava com conteúdo bem bacana de Drag Race. Eu nem lembro se na época era legenda ainda não. Aí eu fui atrás, ver que conteúdo que era. Hoje nem vou lembrar, porque tem um tempinho já. Mas eu gostei do conteúdo e na hora eu já entrei em contato com a DM da página e comentei, nossa, sua página é bem bacana, você não quer vir participar do nosso grupo não? E aí foi assim que eu conheci o Rodrigo. Na época, né, eu não sabia que era ele, né, só eu fui atrás do administrador da página Fusco News. E aí desde então a gente mantém amizade e tal. É virtual, né, porque até hoje eu não consegui ir em São Paulo conhecê-lo, mas um dia sai. E foi engraçado que você ainda foi uma das primeiras pessoas. Na verdade, eu acho que foi a primeira pessoa, assim, de um grupo a entrar em contato e eu a também passar a ter uma amizade, porque até então eu não tinha entrado em grupo algum, não sabia ainda que existiam os grupos no Facebook, porque eu também não era tão ligado em redes sociais. E aí a gente passou a se conhecer mais nesse grupo, depois passou pro WhatsApp e também até hoje também. É engraçado falar nisso, porque quando eu vi Drag Race, foi nesse esquema, né? Um amigo meu comentou, e ele falava pra mim sempre, vai assistir. Eu falei, não quero mexer com isso não, credo. Porque eu tinha a cabeça ainda, né, aquela mentalidade fechada, não entendi o que era arte drag. Normalmente bem assim, nossa, isso não é coisa de gente normal. E não é mesmo não, né? A gente que curte drag somos pessoas iluminadas. Enfim, meu amigo me indicou, não quis, aí eu vi esse review, em um site que nem existe mais. E aí, quando eu fui ver, eu vi sozinho, era tipo um lobo solitário, eu assisti tudo sozinho, não tinha ninguém pra comentar. Então eu descobri na época um grupo, e quando eu descobri esse grupo eu fiquei assim, encantado. Aí entrei no grupo e comecei a postar o tempo todo, só que era um grupo muito moderado, aí tinha que esperar a autorização, eles baniam o povo à toa, aí eu fiquei muito incomodado com as regras do grupo, eu acabei criando o meu. Falei, se nenhum grupo me atende, eu vou criar meu grupo. Aí por fim acabei criando minha página também, porque a atividade era muito intensa no grupo, mas eu queria compartilhar mais sobre a arte drag com um público maior. É por isso que eu criei Dragalicious, e é bacana que Dragalicious no primeiro ano era bem, assim, desconhecido mesmo, poucos likes e tal, mas ele teve um crescimento fora de média, assim, comparado. Porque hoje em dia, pra você usar Facebook, tem que gastar, né? Tem que investir. Pra um post ter não sei quanto alcance, tem que investir de 10 a R$1.000, dependendo do tamanho da sua página. E eu comecei a crescer sozinho e fui crescendo, e hoje tô aí com quase 250 mil. Pra mim é uma surpresa, porque eu não esperava que fosse crescer. O tempo todo eu só fiz uma página de fã pra fã, mas ela acabou tendo uma relevância que eu não esperava que fosse ter. Mas mesmo assim, eu criei a minha página primeiro, aí depois que eu conheci o Saulo, eu dei a ideia pra ele criar uma página, porque como ele era administrador do grupo Drag Deluxe, ele sempre tava postando conteúdo, sempre coisas lá bem interessantes, assim, que as outras páginas não estavam postando na hora. Aí eu dei a ideia pra ele fazer a página, e a
página dele tá aí como acho que é a maior página brasileira, assim, que divulga o conteúdo drag. Não, tanto que na época que eu tava administrando meus grupos, meu grupo, né? Era engraçado que eu postava alguma coisa no grupo e eu vi outras páginas que já existiam de Drag Race pegando esse conteúdo e postando. Tipo, eu pensava, poxa, se tem uma página postando que eu tô postando aqui no grupo, então é sinal que se eu fizer isso numa página vai ter um alcance bacana. E deu no que deu. Mas é isso, gente. Nós nos apresentamos, já enrolamos demais. Agora vamos falar o que interessa, que é Drag Race. Ano passado, quando começaram os rumores que ia ter All Stars 3, eu fui uma das primeiras pessoas, assim, incrédulas. Mentira. Como assim All Star 3? Já tá muito cedo. All Star 2 foi o que? Ano passado, 2016. Não tá muito cedo pro novo All Stars. Só que, né, Drag Race mudou de canal. Não é mais na Logo. Porque quando o Drag Race era na Logo, era um canal... né? A Logo é um canal na Nico. Então a audiência dela é uma audiência bem pequena. Mas Drag Race se sobressaiu, mesmo o canal pequeno, e se transformou nesse ícone cultural. Eu achei mais que normal a mudança dele do VH1, talvez vir com isso de um All Stars, porque fez muito sucesso na VH1, então é bacana, né, trazer as queens antigas para os novos telespectadores conhecerem elas. Sim. Porque embora a Season 9 tenha sido muito assim um sucesso estrondoso, comparado com todas as outras temporadas, tem toda uma história antes, né? Se é temporada 9, então tem que 8 temporadas antes dela, fora os 2 All Stars. Então eu achei que esse All Stars 3 veio num momento bacana, porque se Drag Race quer se consolidar de verdade nesse novo canal, eu acho bacana ele usar da própria história, da própria mitologia, para cativar ainda mais os seus novos fãs. Sim, uma coisa também assim que eu também fiquei impressionado de ter um All Stars 3, porque eu acreditava que All Stars era feito de 4 em 4 anos, que tanto que o primeiro All Stars começou a passar depois que acabou a quarta temporada. A segunda já começou na 8ª, e agora do nada já tem esse All Stars 3. Eu acho que eles devem ter feito um novo All Stars devido a ter também um grande número de drags, mais de 110 drags agora, e também porque mudou de emissora, né, que a VH1 agora é uma emissora bem maior, muito mais conhecida do que a Logo TV. Lá fora, a Logo TV nem tem todos os provedores de TV. E eu espero, assim, que faça mais sucesso. É, porque a Logo é um canal na Nico, então se é um canal na Nico, infelizmente não vai ter o mesmo alcance, como o VH1 tem. E foi muito bacana, né, ter visto Drag Race, pra nós que acompanhamos. Mas nós nem tanto, é porque eu e você, Rô, a gente já não chegou no Drag Race desde o início, né? Eu tenho amigos que viam desde a época que passava a segunda temporada na VH1 brasileira, que antigamente rolava essa transmissão aqui. Tem gente que acompanha desde o início mesmo, então pra quem tá aí desde o início, ver o reality que era bem de nicho, né? Um reality bem, querendo ou não, desconhecido, ganhar o mundo desse jeito é fantástico. Mas eu acho ainda assim também que tem um impacto assim de temporada a temporada. Eu acho que quem começou a assistir da 8ª, quando já passou pra 9ª e o All Stars 2, já deve ter dado aquele impacto, porque eu comecei na 6ª. Então da 6ª até a 9ª, a gente teve um impacto assim muito grande, teve muita coisa que aconteceu, eles renovaram, criaram coisas novas, e que pelo menos tá assim, me atraindo a cada temporada. Não tô ficando desanimado com o que eu tô assistindo. Eu fico desanimado com algumas opiniões, mas de resto... Inclusive esse é um tema que dá pra discutir no outro podcast, né? Sobre como Drag Race polariza as torcidas, polariza os discursos e acaba aparecendo Campeonato Brasileiro de Futebol. Sim, é a Copa das Gays aqui, né? Só que o problema é que a Copa é cada 4 anos, né? Dos héteros. A das gays é anual. Sim, claro. Anualmente pessoas fazendo inimizades, mas depois tudo passa e volta ao normal. Pelo menos comigo, né? Geralmente quem não acompanha em grupo não consegue, assim, ver as tretas que tem interna nos grupos, porque não só em grupo, mas também em página. E muitos comentários de páginas, assim, grandes, todo mundo consegue ver uma torcida brigando com a outra, porque fala que aquela drag é melhor e a outra é ruim, que não merecia aquilo, mas no final de tudo isso, quem vai decidir, quem vai ganhar, quem vai passar, vai ser a RuPaul. Ela pode se basear na nossa opinião, mas tem muita briga. Isso que é uma coisa que eu achei mais fantástica, assim, de Drag Race, quando eu assisti desde o início, que por mais que a gente discorde ou não, quem decide é a RuPaul. Então se ela falou pra falar, a gente abaixa a cabeça e aceita. E às vezes é triste quando eu vejo algumas pessoas desmerecendo até mesmo a RuPaul, mas tipo, quando a gente começa a ver a história dela, a gente percebe como que ela é foda, como que ela sabe o que ela faz e como ela tem gabarito pra falar o que ela fala. Às vezes a gente discorda dela, porque não dá pra concordar com tudo 100%, mas só o fato da gente vê-la ali se propondo a ensinar as drags, se propondo a dar essa plataforma pra elas é fantástico. E é por isso que eu acho bacana as queens que ela trouxe nesse novo All Stars, porque até então, quando a gente pega o All Star 1 e o All Star 2, sempre foram as queens mais assim, como é que a gente pode falar? As queens mais badaladas, né? Que na primeira temporada a gente tem que todas as Miss Simpatia, por exemplo. Miss Simpatia, por mais que haja discussão, é Miss Fan Favorite mesmo, que é os fãs que estão votando, eles vão votar nas preferidas, né? No primeiro All Stars a gente tem lá
todas as Miss Simpatia, temos os top 2. Sim, mas no primeiro All Stars ainda tem a polêmica de que eu ainda não entendi. Não é desmerecendo, mas eu não entendi como que a Mimi conseguiu entrar lá pela votação dos fãs. Mas pelo que disseram, ela meio que hackeou, né? Mas vai saber. Mas eu acredito que assim, que Drag Race também tem aquela coisa, né, que é muito bacana, que é a manipulação da produção. Então, quando os produtores percebem que tem uma Queen polêmica que vai causar, eles vão, tipo, estar nem aí pro motivo. Eles vão colocar essa Queen ali e inventar um motivo pra isso. Então, por isso que eles enfiaram a Mimi no primeiro All Stars. Porque eles sabiam que ela ia ser um fio condutor de intriga. Só que, por incrível que pareça, ela foi a primeira a ser eliminada. Não, sim, mas assim, a intriga. Acho que é no primeiro Untucked que elas estão discutindo que uma das drags vira e fala pra ela assim, que não entende como. Eu acho que, se eu não me engano, foi a Raven que falou, que não entende como que ela conseguiu passar na votação dos fãs pra entrar no All Star. Aí a Mimi retrucou, né? Você não fale dos meus fãs. Aí a Freya Raven foi lá e deu o check, né, o golpe final. Pelo que eu estou vendo, você não tem tantos fãs assim. Hoje em dia, quando eu assisto, eu morro de dó da Mimi. Eu acho que ela não merecia a forma que ela foi trucidada por todas as fãs no All Stars. Mas é engraçado e não tem como não rir. Eu acho que essa é a mágica de Drag Race, sabe? Tem coisa que é errada, mas a gente ri. É por isso que às vezes eu penso que os fãs têm que passar a levar mais na boa. Não, e também tem uma outra coisa, assim, que me desanimou quando eu não sabia. Que, por exemplo, o Netflix só comprou os direitos de passar o programa principal. Eles não compraram os direitos do Untucked, que é o melhor que tem pra assistir. Sim, como é que o povo vai saber por que a Laganja despirocou sem o I feel very attacked? Sendo que, né, isso foi no Untucked. Tava conversando com um amigo meu esses dias mesmo, ele tava falando sobre a Laganja e ele viu o Drag Race todo pelo Netflix. Eu falei, velho, mas só que você infelizmente não viu o Untucked, então meio que você não entende muito porque a Laganja ficou despirocada daquele jeito, que não foi drama, que realmente ela, naquele momento, ela perdeu o controle. Sim, e também, se eu não me engano, na quinta temporada, no segundo episódio, passa os desafios que elas têm que reencenar essas cenas do Untucked. Foi aí que eu comecei a falar, nossa, eu nunca vi isso. O que é isso? Aí depois, na sexta temporada, também falou a mesma coisa, aí eu comecei a pesquisar na internet. Tanto que na internet, na época, tinha aqueles releases que era gravado da TV, que era o som super alto, e hoje em dia a gente já conseguiu encontrar coisas em HD pra assistir, bem melhorado, e também sem cortes. É isso, é uma coisa que a gente tem que bater palma pra você, né, Rô? Porque, tipo, você que foi atrás de encontrar Untucked de boa qualidade e disponibilizar pra gente. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu fui ver a terceira temporada, eu assisti a terceira temporada mais por uma questão de comodidade. Eu sei inglês, porque eu estudei por vários anos, eu estudei uns 10 anos inglês, só que a gente estuda inglês, o inglês padrão, o inglês formal. A gente não estuda gírias, muito menos gírias LGBT. Então eu pensei, poxa, eu quero ver Drag Race, mas como é que eu vou ver o trem que eu não vou saber entender as gírias? Aí eu baixei a terceira temporada e ela veio legendada. Depois disso eu fui ver as outras temporadas sem legenda porque eu já tinha pelo menos uma base de vocabulário de gírias. E nessa época eu não assisti o Untucked também não, porque eu ficava sem entender. Falei, tipo, o que é Untucked? Eu achava que Untucked era tipo bastidores, eu tipo, morria de preguiça. Toca fim de ver contra a regra, produtor, não, quero ver as drags. Só que quando veio a quinta temporada, eu comecei a assistir, né, os episódios tinham rolado. Na verdade, eu ia ver aquele episódio do desafio, eu fiquei, poxa, que é isso que tá acontecendo? Esse tal de Untucked é o quê? Aí eu fui pesquisar, e quando eu baixei Drag Race, eu tinha baixado tudo com Untucked junto, só que eu nunca quis assistir o Untucked. E aí eu falei, nossa, gente, que briga foi essa da Shangela? E eu sempre amei a Shangela. Eu falei, como assim? Ela brigou com a Mimi era insuportável nessa temporada, então eu fiquei desesperado, porque eu não tinha visto aquilo. Aí eu fui assistir o Untucked. Só que eu pensei, como é que eu vou ver o Untucked? Mas eu não vou assistir o episódio normal. Então, simbora fazer uma nova maratona. Até então eu tinha visto o quê? Da primeira, quarta temporada, tudo. Então fui lá, vi desde a segunda, porque não tinha Under the Hood na época. E até hoje eu não assisti Under the Hood. Aí eu fui lá, assisti a segunda temporada com o Untucked. Falei, caralho, não sabia que I'm from Chicago existiu. Então assim, começa a catar umas coisinhas. Porque, por exemplo, quando eu fui ver no Untucked, quando eu vi a primeira vez a segunda temporada, eu odiava a Tyra. Odiava a Tyra e a Raven. Só que eu odiava mais a Tyra ainda. Só que quando eu fui no Untucked, eu pensei, puxa, a Tyra é o demônio, só que a Raven é o demônio duas vezes. O Untucked muda a nossa visão daquelas drags que a gente não gosta, ou que a gente fala que ela tá insuportável e a outra tá boazinha. Tipo, inverte isso na hora que a gente começa a assistir. Tanto assim, nessa parte, por exemplo, a Tyra, eu odiava assistir a Tyra nos episódios. Ela era super chata. Tudo bem que no Untucked ela ainda é chata. Só que no Untucked a gente consegue ver o outro lado mais humilde dela. E o lado da Raven, que é aquele lado tipo, meu, eu vim aqui, eu quero massacrar todo mundo, não tô nem aí se você é ou não é minha colega fora daqui. Não sou humilde, não, eu sou demônio e vou acabar com vocês. É isso. Recomendo muito a pessoa assistir. Tudo bem que não é fácil encontrar legenda. Na época que eu procurei também, que você falou que a terceira temporada veio legendada, primeiro eu encontrei as legendas num blog que, se eu não me engano, era RuPaul's World,
Road. Aí eu também pensei em traduzir, eu até traduzi alguns episódios, coloquei, mas só que era com aquelas versões antigas da TV, não as versões que tem hoje atuais. Que essas agora atuais eu tô começando a retraduzir pra ficar uma legendagem melhor. Que, a segunda temporada, que é assim, a icônica que foi mesmo quando começou o Untucked, tem que assistir, porque aí você muda a visão totalmente das drags que estão ali, todas as temporadas. Mas a segunda, pra mim, é primordial, porque a gente consegue ver. Eu adoro a Raven, mas no Untucked eu vi que ela é muito carrasca. Como eu não tinha assistido Untucked nas primeiras temporadas, então eu tinha uma impressão, assim, das queens que mudou completamente com a Untucked. É tipo a Shangela, que tipo assim, eu gostava dela, mas eu passei a gostar mais com a Untucked, porque eu via ela batendo de frente com as Heathers, eu achava as Heathers tão infantil, tão tipo, véi, vocês são umas drag de 30 nas costas, raja com seus 70 costas, agindo como uma adolescente de 15 anos, sabe? E a Shangela, embora não fosse polida, embora também fosse barraqueira, mas ela batia de frente com isso. E é o mesmo sentimento que eu nutri com a Tatiana, porque a Tatiana, quando eu assisti a primeira vez, foi amor à primeira vista. Só que eu também achava ela meio bobinha, meio infantilizada. Mas quando eu assisti os Untucked, eu pensei, poxa, velho, a Tati, ela defende, ela se defende, ela se impõe e defende os outros. Porque a Raven não era terrível. O povo adora falar de Raven, Morgan, mas tipo, velho, as duas eram as piores, assim, em questão de shade, de maldade, de veneno. Elas falavam muito mal e ainda eram gordofóbicas, que elas pegavam muito no pé da Mystique. Nossa, assim, ela e a Morgan pegava muito no pé da Mystique, tanto que a Morgan, ela fica, tipo, cutucando ela toda hora. Porque isso que é bacana quando a gente vê das drags, né? Que com o fato delas estarem na noite, várias delas, né, muitos anos, elas acabam tendo que sobreviver na noite. E na noite você passa por N situações até mesmo de risco, né? E então eles aprendem a se virar. E a Morgan, você vê que ela tinha essa questão, tipo assim, do aprendizado da noite, mas ela tinha uma maldade ali. Ela cutucava, ela, tipo, não aumentava a voz, ela não falava palavrão, mas ela era muito sutil na forma que ela provocava, na forma que ela cutucava as queens. E é isso que eu acho fantástico desse novo All Stars, porque ela tá aí e ali tem outras queens também que são muito ferinas, né, na língua, assim, e vão atacar sem nenhum medo. Sim, o meu sonho, assim, de briga pra ver agora nesse All Stars 3 é ver a Morgan e a Aja, porque a Aja também ela tem aquele pouco de inveja e aquela inveja que quer ferrar a pessoa. Uma coisa meio fifi. Sim, na temporada dela você via, ela e a Valentina sempre batia ali, porque a Valentina tava mais bonita que ela. Era mais elogiada. Sim, agora assim, falando de impressão. A minha impressão da Aja é totalmente assim, ruim. No começo não era, mas depois que a gente começou a assistir a temporada dela, que ela começava a ficar com inveja das outras drags, começou a passar mais o jeito que ela se maquiava, que era totalmente diferente das fotos que ela postava, e isso mudou pra mim. Aí quando passou os trailers e as revelações das queens dessa temporada, que ela apareceu naquela live do Facebook, pra mim, assim, foi o baque de, tipo, não gostar dela. Porque praticamente ela imitou a Valentina. Tudo bem, pode não ter sido culpa dela, pode ter sido os produtores que falaram, você vai aparecer agora. Mas o que foi a gota pra mim foi aquele vestido que ela foi, que praticamente foi quase igual que a Valentina tava. Mas aí eu penso que é algo mais, tipo assim, além de produtor falar, saca? Eu acho que aí é uma questão de esperteza mesmo de marketing, porque ela percebeu que atacar a Valentina rendia audiência pra ela. Então ela vestiu o personagem, saca? Então pra ela é muito mais cômodo parecer que está copiando a Valentina, embora eu acho que nem seja sempre essa intenção, porque tem um retorno pra ela. É a mesma coisa quando a gente pega, por exemplo, a Tyra, barraqueira. Tem um retorno pra Tyra ter essa imagem de barraqueira, essa imagem de queen que bate de frente, que não abaixa a cabeça pra ninguém, que se alguém discute com ela, ela vai ser sempre a última da palavra, saca? Então acho que isso é uma das coisas que está em Drag Race traz pra Queen. Traz um personagem diferente, um personagem modificado. É igual quando a gente pega a Alissa. A Alissa na quinta temporada era só Page Young Girl. Ela não se via como uma comedy queen. Na quinta temporada, ela se descobriu como uma comedy e aí voltou, assim, maravilhosa no All Stars 2. Mas eu acho que, assim, às vezes essa imagem de pessoa má que rebate as coisas também é um pouco ruim, porque tem muitas ameaças também que elas acabam recebendo, né? Daquelas pessoas sem noção que fala que vai matar, que a pessoa devia se suicidar, essas coisas. Mas como elas veem, sim, infelizmente, como elas veem que isso daí gera mais fãs e mais visibilidade pra elas, aí é óbvio que elas vão fazer desse jeito. Na vida é assim, né? A gente veste carapuças, veste personagens, veste máscaras e vai usando, né? Até quando dá. É que nem a Valentina. A partir do momento que a máscara dela de perfeitinha caiu, ela não aguentou segurar e foi eliminada. Na arrogância dela, ela não imaginou que iria cair em um lip sync tão cedo. E ela caiu. E foi aquele desastre que a gente viu, que trouxe uns momentos
icônicos, né, pra Drag Race. Mas eu acho que é isso, tipo, Drag Race é um reality, assim, fantástico, que faz com que a gente, que por muito tempo, né, nós LGBTs, não tínhamos, aí eu posso falar de mim, não vou falar por todos, mas né, eu, enquanto homem gay negro, não tinha um programa, um passatempo que eu me identificasse, que eu torcesse. Drag Race meio que veio abraçando isso, e eu pude torcer, pude ficar emocionado, ficar revoltado, ficar indignado. Mas isso é bacana, que ele traz esses sentimentos, que a gente percebe que a gente tá vivo e quer continuar vivendo e curtindo essas coisas. Antes do programa também eu não tinha uma coisa assim, uma série que eu me identificava assim, por torcida. A primeira série que eu assisti com um tema LGBT e ainda continuo assistindo até hoje, que voltou, é o Will e Grace. Eu sempre me identifiquei com o Will e Grace, mas só que também não é aquela coisa de competição e não tinha com quem eu conversar, porque era só eu assistindo aquela série. Aí, quando mesmo estreou assim, que eu comecei a conhecer Drag Race, aí é o meu amor da vida agora. E é bacana porque quando eu fui ver Drag Race, eu também não esperava que eu fosse torcer. Eu achava que isso era bobeira e tal, que eu veria os héteros torcendo, a gente já toma aquela ojeriza. Mas é diferente, é bacana torcer, mas acho que o mais bacana de Drag Race é que ele traz aquela mensagem final de... Não a mensagem final, digamos que é posterior, né? Porque a mensagem final é da gente se amar. E se a gente não se ama, como vai amar outra pessoa. Mas que é a ideia da união. Independente de você ser rival de alguém, no fim do dia vocês são amigos. Vocês têm que estar juntos, unidos. Porque esse mundo é cruel. E se a gente não estiver unido com os nossos semelhantes, como é que a gente vai lutar por um mundo melhor, né? Então isso pra mim é, assim, uma das melhores coisas que eu aprendi com Drag Race. Porque quando a gente tá ali revoltado, igual, sei lá, você pode não gostar da Raj, mas no fim do dia, isso não te afeta, sabe? Tipo, no fim do dia você não odeia ela de verdade. No fim do dia é só, tipo, uma satisfação. Mas não é um ódio real, não é uma coisa de você querer acabar com ela ou querer que ela suma. É simplesmente que não dá pra gostar de tudo, né? Mas no fim eu gosto dessa coisa de desafetos que se tornam amigos. E é o que, tipo, a Sharon e Fifi, que hoje em dia fazem clipe juntos e fazem às vezes shows juntos. O que aconteceu na quarta temporada acabou e a vida segue. Então, nessa coisa também de assistir Drag Race pra mudar uma opinião, eu vou falar da minha experiência. Antigamente, quando eu não conhecia o mundo LGBT, era um girininho praticamente nesse mundo, eu comecei a ver travestis e drag queens. Só que até então, pra mim, tudo era travesti. Tipo, se você se vestia de mulher, é porque você queria ser mulher, queria ser transexual, travesti, o que for. E, na época que eu andava, assim, às vezes com a minha irmã à noite, a gente encontrava travestis fazendo o programa e na minha cabeça eu não entendia, porque a minha irmã sempre falava assim, esse pessoal assim que tá na esquina não é muito bom, porque sempre andam com faca, com navalha, essas coisas, tanto que tem muitos dizeres na internet que travesti dá giletada, essas coisas. Então, pra mim, era uma coisa assim, horrível ver. A primeira drag que eu vi numa boate LGBT daqui de São Paulo foi, se eu não me engano, a Natasha Racha. O primeiro show que eu vi, eu achei assim, até que legal, engraçado, mas só que eu não gostava de drag. Então eu não entendia o que era ser uma drag queen. Aí eu comecei a assistir o programa e ver que atrás da drag queen era uma outra pessoa que empoderava a imagem da mulher, que empodera, na verdade, a imagem da mulher. Eu comecei a ter uma mudança de opinião e passei a gostar muito. Que pra mim também a Silvete Montilla, na época que eu vi os shows dela, eu achava ela super ofensiva e não entendia como que o pessoal conseguia rir daquelas piadas. Ela praticamente estava desmerecendo a pessoa na minha cabeça. Mas só que não, ela é tipo uma Bianca Del Rio. Então pra mim, Drag Race assim, mudou totalmente a imagem das drags pra mim e também fez eu me aceitar mais. Na época eu também não gostava de ter esse sentimento que a gente tem, que é gostar da pessoa do mesmo sexo, ter o amor pela mesma pessoa. Então o RuPaul e Drag Race pra mim é super importante na minha vida, porque muitas coisas mudaram depois que eu comecei a assistir. Sim, eu também tive a mesma experiência, né? Porque quando eu tinha uns 18 anos, há 10 anos, né? Lá em 2008, eu ia em boate com os amigos meus e nessa época eu já conhecia a Silvete Montilla, se eu não me engano, mas era a única que eu gostava, só dela. As outras eu não validava, como se elas precisassem da minha validação, né? Enfim, eu ia nas boates com meus amigos e tal, aí via nos shows das drags lá, e eu não entendia aquilo. Eu falei, gente, se isso é um homem, por que ele não vira uma mulher de uma vez? Que palhaçada é essa? Eu achava que drag eram pessoas doentes. E eu tinha um sério assim, eu não tratava mal, mas eu tinha um repúdio muito grande. E com Drag Race eu comecei a entender o que era esse repúdio, né? O que era a heterosidade que fazia eu ver as drags como pessoas problemáticas, doentes e blá 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 blá. Por quê? Porque na verdade o problema era em mim, ver aquelas pessoas que se aceitavam, se amavam e talvez divulgando sua arte. E Drag Race eu acho que assim, tem um papel social fundamental, que é mudar a mente das pessoas. Tem que mudar muita coisa, né? A questão da transfobia, a questão do racismo entre os fãs, mas eu acho que é um pontapé inicial muito bom na forma que Drag Race trata várias questões de cunho assim social
social que tá aí no nosso dia a dia, que a gente não tem maldade de perceber quão mal faz pra gente. Porque eu me julgava, né, com meus 18 anos, 19 anos, um homem de mente aberta, né, um gay de mente aberta. Mas eu percebi que não, que eu não tinha nada de mente aberta, que eu tinha muita coisa que desconstruir, ainda tenho, mas Drag Race pra mim foi esse pontapé inicial. E por mais que ele tenha mudado e tenha perdido um pouco esse foco de crítica social que ele trazia mais forte no passado, eu fico muito satisfeito com o que ele tem feito ainda e acredito muito no potencial que ele tem ainda pra fazer pra gente, pelo mundo. Mama Ru, embora seja meio megalomaníaca, né? Ela, minha, é assim, sensacional e a gente tem que continuar batendo muita palma pra ela, ovacionando muito que ela merece. Sim, não só ela também, como a Michelle Visage, que sempre tá do lado dela e sempre tá do nosso lado, defendendo a gente a todo custo. A gente precisa, né, de aliados, especialmente entre os héteros. As duas maiores pessoas pra mim no momento, assim, do nosso lado GLS, é a RuPaul e a Michelle, que fala muito dessa questão social, de diferenças, de política, e a maioria delas, assim, é com humor, mas também tem os seus momentos sérios. Mas é isso, né? Drag Race, vendo, aprendendo e evoluindo, né? Porque é um programa que tenta fazer o melhor com o que tem, com o que pode. E agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco mais sobre o que nos aguarda, que é o All Stars 3, sobre as impressões que temos das queens e o que esperamos que aconteça. Tá, a primeira queen que a gente vai falar aqui foi a primeira revelada, foi a senhorita Aja, que é da 9ª temporada, a Dona Linda Evangelista. Eu confesso que fiquei surpreso quando eu a vi, porque assim como foi o All Stars 2, eu não esperava ver ninguém De uma temporada tão recente. Isso, porque tipo, né, a gente acabou de ver a 9ª temporada e já tem as queens de lá. Embora muita gente achasse que a Shea deveria estar no All Stars 3 pra poder pegar finalmente sua coroa, mas não foi o que rolou. E a gente, né, vê a Aja e tipo, eu fiquei surpreso. Não que eu não tenha gostado, mas fiquei surpreso, que eu não esperava vê-la tão cedo. A minha impressão dela, como eu tinha falado, não é tão boa devido a ter esse reveal dela bem cara de Valentina. Mas a minha expectativa pra ela não é assim, eu não espero muita coisa boa, eu espero que ela tenha evoluído em alguns aspectos, mas na minha opinião eu acho que ela não chega muito longe. Se a gente pensar que a primeira queen revelada da 9ª temporada foi a Valentina, e foi aquele hype, né? Nossa, Valentina já ganhou. Ainda mais que ela falou em português, que é o Brasil, né? Então os fãs ficaram ensandecidos. Mas quando a gente viu a temporada em si, ela saiu um pouco na metade da temporada, então assim, se a gente for levar em consideração que Drag Race se repete em alguns aspectos, eu acho que a Aja não vai longe também não. Mas eu quero vê-la, porque a Aja é polêmica, né? E é bacana que a gente tenha polêmicas em Drag Race, que isso nos deixa ainda mais empolgados em assistir. A minha questão com ela mesmo é essa parte que me irrita dela, ser invejosa, mas na minha opinião ela deve chegar o quê? No 3º, 4º episódio, no máximo. E agora vamos pra Ben de la Creme. Adorei. Eu achei ela muito injustiçada na temporada dela, gostei dela ter voltado. O bacana é que a Ben, ela tem uma presença, pelo que eu percebi, ela é bem de extremos, né? Ou você ama ou você detesta. E eu adorei a Ben, e tem amigos meus que não suportam, acham a personalidade dela muito forçada. E, sei lá, drag, quando alguém fala que uma drag é forçada, eu fico, mas drag é forçado mesmo. Tipo, é um homem de peruca maquiado, sabe? Aí já você tem essa questão desse baque inicial. E claro que drag não é sobre um homem se fazer de mulher. Porque eu acho drag é um personagem. Que o pessoal acha ela meio forçada porque ela tem aquela atuação de teatro, sabe? Que é bem, tipo, enorme. Sim, mas exatamente, tipo, a Ben não é uma drag de teatro, é uma drag atriz. Quando a gente pensa em teatro é um pouco diferente do cinema, porque teatro você tá ali, você não tem, tipo, efeitos especiais, né? Você não vai ter uma sonoplastia monstruosa. Então é você tendo que dar a vida pro seu personagem da melhor forma que você consegue. Então é isso que a Ben faz. A gente vê que ela dá a vida pela personagem dela. Tanto que as 2 vezes que ela caiu no bottom, ela chorou. E eu nunca concordei com a Michelle Visage falando que ela não era vulnerável, que ela não mostrava vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade, não é? Isso pra mim é uma das grandes questões, assim, levantadas em Drag Race. O que é vulnerabilidade? Sim, uma coisa que também irrita muito a gente, inclusive eu. Tipo, falar, mas você não mostra ser vulnerável. Como que a pessoa vai mostrar ela sendo vulnerável somente no palco, somente julgando assim, na frente de todo mundo e não tá vendo os bastidores dela se vestindo e se evoluindo a cada desafio? Porque os critérios pra você ser The Next Drag Superstars é o Kant, né? Carisma, uniqueness, nerve and talent. E se a drag ela tem muito nerve, basicamente no palco ali, naquele momento que ela tem que brilhar, ela não tem que mostrar vulnerabilidade. No momento que ela tem que conquistar o jurado, ela não tem que mostrar seus defeitos, suas fragilidades. Ela tem que dar o seu melhor, porque cada semana ela tem chance de ser eliminada. Então isso pra mim é bobeira. Eu acho que ela tem que voltar mesmo e ver se finalmente ela mostra um lip sync decente, porque... Mas dessa vez eu espero que ela não seja injustiçada como ela foi na temporada dela, que eu não concordei até hoje com aquele lip sync.
sync. Porque você achou que ela tinha que ter ficado? Ah, eu achei que ela deveria ter ficado. Pelo lip sync? Na verdade, não é pelo lip sync, mas é pelas personalidades. Tipo, entre ela e a Darian, eu preferia muito mais ela, porque ela era muito mais carismática. Mas aí que tá, né? Tipo, quem já falou, quem decide é a RuPaul, mas o último critério da decisão da RuPaul é o lip sync. Então, eu acho que por mais que você seja carismática, é o que aconteceu com a Valentina. Mais carisma que você tenha, se o seu lip sync é ruim, você não vai ir pra frente. É tipo o Axé no final da 9ª temporada. Eu esperava que a Axé fosse vencer, eu tava torcendo por ela, mas aí chega no lip sync final, que ela tem que dar tudo de si, ela foi ofuscada pela Sasha Velour e perdeu a coroa, basicamente por isso. Então acho que no caso da Ben de la Creme, o que rolou foi isso. Ela foi eliminada porque o lip sync dela não foi tão bom quanto o da Darian. E por mais que as pessoas não gostem da Darian, por mais que acham que a Darian não deveria estar ali, o lip sync dela foi melhor do que o da Ben. O que eu não concordo, por outro lado, é que a Ben merecesse ter caído naquele lip sync. Pra mim ela não era do Bottom 2. É porque, na verdade, também, né, aquele episódio do comercial, ela foi ruim por causa que ela fez equipe com a Darian. E elas não estavam se dando bem pra fazer dupla, na verdade. Ah, não, mas eu nem falo desse, não. Eu tô falando do último, do lip sync que ela foi eliminada. Pra mim ela não fez o pior look de... Ah, sim. Não, eu também não acho que ela fez o pior look. Pra mim ela não merecia ter caído ali. Mas, né, fazer o quê? Drag Race é isso. É com suas polêmicas que a coisa desenvolve. Então acho que a Ben vai ter muito a oferecer pra gente, ainda mais agora que, igual ela disse naqueles vídeos promocionais, que ela não precisa agora ser mais boazinha. Então vamos ver esse outro lado dela que não é bonzinho, né? Vamos ver se ela sabe ser uma, digamos, Tyra da vida. Uma Morgan. Ai, outra queen que eu adorei de ter visto de volta é a Titi Devane. Pra mim, sim, maravilhosa. 10. Se a RuPaul tivesse mudado as regras já na 8ª temporada, eu ia amar ver a Titi Devane no top 4. E com certeza o lip sync final seria Titi Devane e Bob the Drag Queen. E eu nem ouso opinar qual das duas venceriam. Essa também seria uma polêmica pra mim. Eu não saberia qual das duas seria a melhor. Mas é aquilo, né? Exatamente. Teria que assistir. Porque se você fosse opinar entre Sasha e Shea, possivelmente 90% das pessoas apostariam na Shea. Realidade, quem venceu foi a Sasha. Sim, e ela foi muito mais que merecido. Assim, pelo lip sync foi muito mais que merecido. Pelo lip sync, que foi a regra ali, ela mereceu. Então, mas a Titi Devane, ela tem um lip sync bem forte. Por isso que seria bacana ver o lip sync dela, né? Se ela tivesse chegado na final da 8ª temporada. O mais aguardado, assim, dessa temporada pra mim, também pra vários fãs, é ver a Titi Devane contra a Kennedy Davenport. Nossa, isso aí vai parar. Isso, se realmente acontecer, vai quebrar a internet. Mas também tem que ver como é que são as regras, né, do novo All Stars, porque se ele continuar com o Lip Sync for Legacy, certamente quem vai dublar vão ser as melhores da semana. A não ser que, também a gente tá sendo negativo, achando que Titi Devane e Kennedy vão ser bottom 3 o tempo todo, mas a não ser que Titi e Kennedy vençam algum desafio, e aí sim a gente vai ter o grande Lip Sync delas, que é uma possibilidade também. E aí, nesse caso, eu só vou segurar na cama e torcer pra que eu saia vivo do Lip Sync. Sim, tem muita possibilidade das duas vencerem serem as top do desafio. Mas... No primeiro episódio? Sim, no primeiro episódio. Depois que liberaram aquela foto dela fazendo aquele espacate, tipo, lá no alto, eu espero que ela seja uma das duas melhores da semana. Eu não sei se eles dariam um spoiler assim tão grande de quem venceu o primeiro episódio, né? Então, o jeito é aguardar mesmo. O que eu gosto da Titi, além do lip sync, é a personalidade dela. Eu acho que sim, a Titi é muito divertida e ela não se leva a sério, né? E é bacana que ela construiu, tipo, a carreira dela em cima de suas dificuldades. Porque ela não tinha dinheiro pra poder comprar uma boa make, comprar tecido, e essa era a marca dela. Ela, de verdade, era ali uma trash queen, né? Uma queen que veio do lixo. Diferente da Lassie, que usava esse argumento. Eu sou uma trash queen, mas trash de verdade pra mim era a Titi Devane, construindo roupa de saco de lixo de verdade, usando maquiagem vencida, que não é recomendável, mas era o que ela tinha. Então, pra mim, de verdade, é essa expressão de trash queen, né? A queen que se vira com o que tem. Uma outra queen que eu lembro que também era caipira, que vinha bem do interior, era a Stacey Lane Matthews. Mas, em comparação com as duas, a Stacey, ela tinha umas condições melhores que a Titi. Colocaram ela no programa e realmente a gente via como que ela era pobre, como que ela não tinha muita coisa, ela não tinha condição de comprar uma coisa boa. E ela vivia pegando coisa emprestada com as outras queens, né? Porque ela não tinha. Sim, era sempre coisa emprestada, então criando um visual assim básico, porque às vezes ela também sentia vergonha de pedir pra outras pessoas. Mas o bacana é que pensar assim, porque um dos melhores looks das noites de Madonas, né? Noite dos Mil Kimonos, foi o look dela. Sim, e foi o look diferencial também, né? E que ela criou lá, né? Ela não, tipo, trouxe o look de casa como a maioria das queens trouxeram seus kimonos. Ela criou o look lá
comparar com os materiais disponíveis no Workroom. Então, assim, fantástico. Sim, pra mim, ela evoluiu bastante em muitos aspectos. É isso que vai ser bacana. A gente vê uma Titi do lixo, né? Uma trash queen. Agora a gente vai ver uma Titi que tem condições. Então a gente vai ver a forma que ela tá aproveitando o seu dinheiro. Aí, depois da Titi, outra queen que vem, que eu também adorei muito, é a Kennedy. Pra mim, a Kennedy foi uma das melhores coisas que já passou em Drag Race. E outra injustiçada também, né? Primeiro que recebeu um hate super desnecessário do fandom. Ok, que ela pisou na bola algumas vezes, com as opiniões dela, mas isso não é motivo dela ser tão criticada, tão odiada como ela foi. E isso que eu não gostei da temporada dela foi aquele discurso das 4 finalistas, que ela e a Ginger tipo, deram as mãos pra ferrar as outras 2 que estavam lá. Aquilo lá foi uma atitude que eu não gostei, mas vendo o desempenho dela nos desafios, ela é muito boa. Mas é isso, tipo, ninguém é perfeito, as pessoas elas vão ter opiniões que vai nos agradar. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não concorda com ela, ponto, mas não tem porquê a nossa discordância virar ódio, né? E é isso que aconteceu com ela. O povo a detestou por uma coisa que não tinha necessidade daquilo. E é nesse momento que a gente volta a falar, tipo assim, das 2 pesos, 2 medidas. Porque outras queens no passado que criticavam duramente suas rivais, a própria Raven na segunda temporada criticava muito a Tatiana por ser uma queen nova. Ela adorava falar isso, que a Tatiana era tão ruim quanto a artista que ela idolatrava, que era a Britney Spears, que ambas não tinham nada na cabeça. Então assim, porque quando a Raven falava isso, todo mundo batia palma, e quando foi a Kennedy falando, a Kennedy estava errada. E que nessas horas que a gente vê como que os fãs acabam criando um hate, deixando transparecer um lado sombrio que não deveria existir. Mas enfim, a Kennedy, ela tem uma presença de palco muito marcante, e o que eu acho mais bacana dela é que ela é uma pageant queen, é uma queen de concurso, coleciona vários títulos. Se eu não me engano, ela é a queen recordista de títulos, mas ela não se leva a sério. Então, tipo assim, aquela galinha dela estripada, pra mim é uma das coisas mais divertidas. E a galera não sabe, é isso que eu fico meio assim, daí isso é um programa de entretenimento. É um programa pra gente rir, pra ser feliz. Uma coisa assim que eu comecei a ver, a reparar, é que não todas, mas a maioria dessas pageant queens, elas não se consideram comediantes, né? Só que ao longo da temporada a gente começa a ver isso, igual o caso da Alice, que a gente tinha comentado. A Kennedy, pra mim, ela foi engraçada. Nos Untuckeds eu via que ela era bem engraçada fazendo algumas piadas. Sim, tipo, ela tinha uma língua ferina, mas ela também era divertida, ela fazia piada. Ela também era protetora, a forma que ela tratava a Jasmine Masters e a Jade Jar Fierce, pra mim, era uma coisa assim, de mãezona. Ela queria protegê-las, ensiná-las e estar com elas. E isso eu achei bacana. Agora, a entrada dela no All Stars 3, pra mim, foi a melhor entrada. A hora que ela vem com Round 2 Bitches, a risada dela maravilhosa. A cara cheia de espelho, cheia de vidro. Pra segunda parte daquele desafio da morte lhe cai bem, melhorado. A Fênix cristalizada, finalmente, né? Depois de uma longa noite de sexo. Finalmente a Fênix voltou cristalizada, porque aquele momento ali ela tava só queimada mesmo. Sim, esse deveria ser o visual que ela poderia ter usado naquele desafio. Não, mas só que o visual tinha que ser uma coisa que ainda estivesse morta, né? Ali já tá ressuscitada. Não, sim, ali ela poderia fazer alguma maquiagem, tipo, que alguém deve ter. De sangue, olho roxo, alguma coisa desse tipo. Então, mas aí que é o bacana do All Stars, né? Que o All Stars, a premissa dele é que ele traga queens queridas que evoluíram. E é o que aconteceu com a Kennedy. A gente vê a evolução dela nesse sentido. Eu acho que a Kennedy vai bem longe. Tem muitas chances de ganhar. Pelos spoilers que tem passado por aí, né? Os montes de boatos, né? Porque a gente fala spoiler, mas eu passo de boatos. Então vamos considerar isso boatos e rumores. Ela tem chance de ir longe, sim. Então eu torço por isso. Porque pra mim ela foi muito injustiçada na Season 7. E eu acho que esse é o momento dos fãs realmente largarem esse hate e celebrarem a grande queen que ela é. Porque a Kennedy é uma queen fantástica. Mas uma coisa bacana que eu acho foi que depois que a 7ª temporada acabou, foi a galera se mobilizando pra poder ajudar a arrecadar fundos pra ela poder pagar a hipoteca da casa dela, né? Então, por mais que houvesse uma onda de hate pra cima dela, ainda também houve uma onda de amor, de compreensão que ajudou que ela pudesse bancar as dívidas da casa. Isso eu achei fantástico. Agora, outra drag que tá vendo aí que vai ser bacana é a Dona Mil, que é uma das drags mais icônicas, assim, marcantes que passou por Drag Race, e ainda assim continua sendo uma das drags mais polêmicas, que as pessoas acham bem difícil de entender a estética e a proposta artística dela. Eu simplesmente acho linda, enche meus olhos, então pra mim já tá de parabéns. Eu acho que é isso, sabe? Quando eu tava vendo a 3ª temporada, que foi a primeira que eu vi, as queens foram entrando, eu pensei, ok, bacana, tudo bem. A hora que a Raja entrou, pensei, caralho, isso é drag? Como assim, velho? Tipo, drag não é só isso. E eu apaixonei com a Raja de cara, e desde aquele momento eu comecei a torcer pra ela, embora eu amasse a Chandler, também queria que a Chandler estivesse na final, mas eu achei a Raja fantástica e queria que a Raja ganhasse. E é isso que eu vejo na Milk, saca? Tipo, não vejo uma Raja nela.
dela. Que é a Milk tem sua própria estética, sua própria proposta. Mas eu vejo essa questão de você ir além, não ficar só nessa ideia de masculino, feminino, não. Ela vai além e, tipo, ela mistura ainda mais esse conceito. Ela meio que quer mostrar uma coisa andrógena que outras drags não mostraram. Tipo, aquela coisa de ser uma drag, mas só que você não precisa se vestir totalmente igual uma mulher pra mostrar que você é uma drag. Ela realmente tem uma pegada bem, assim, artística, não que as outras não tenham, mas essa arte que ela passa se baseia realmente em movimentos artísticos, né? A forma com que ela usa os tecidos que compõem seus looks tem uma pegada, assim, dependendo da montação que ela tá fazendo, uma pegada bem, assim, de arte contemporânea, que é lindo de se ver. Então, eu acho que a Milk, ela tem muito pra poder oferecer, mas o problema é que o programa ainda não está pronto pra poder absorver o que a Milk tem. Por isso que ela acaba sendo dispensada cedo, né? Que é bem triste. Eu não acho que ela vá longe, Eu não. também. Mas só o fato dela estar ali, Então, pra mim já é uma eu conquista. também não acho que ela vá longe também por essa questão, por ela mostrar coisas totalmente diferentes que acaba não se conectando com o programa, não é aquela imagem que todo mundo quer sempre ver, mas ela tem umas ideias assim totalmente loucas e falando assim de expectativa pra ela, a minha expectativa não é muito boa, e se também os rumores da internet estiverem certos de que ela vai fazer aquele lip sync com aquela roupa de papel, com aquela música I'm Changing, se eu não me engano, que vai falando que ela vai mudando, eu não gostei muito de ver. Então, pra mim, se for baseado nisso, pra mim ela tá numa das piores. Mas é aquela questão, né? A gente vai ter que ver, de fato, pra saber como é que é. Porque quando eu li os rumores sobre as pétalas saindo da luva da Sasha, eu não achei que seria nada demais. E quando eu assisti, eu fiquei, caralho, que foda. Então, acho que nesse momento tem que saber, né, separar o que é ficção, o que é realidade, o que de fato pode nos tocar. Porque quando a gente tá lendo uma coisa, tipo, pode não ter um grande impacto mesmo, mas assistir aí é outra pegada. Agora, outra Queen que tá vindo aí, que essa realmente pra mim foi surpresa, eu não esperava, é a Morgan. A Morgan, pra mim, foi, tipo, tirada do baú, lá daquele baú jogado no meio do nada, igual a Diana. Dos anos 90. Tipo, eu não imaginava que viria uma drag assim tão antiga. O que é ruim, né? Porque ruim no sentido do programa não dá oportunidade para as drags antigas. Da primeira à terceira temporada tem drags fantásticas. Pra mim foram as temporadas mais concorridas, porque os desafios eram muito mais puxados. E não dá mais oportunidade para essas drags. E eu acho isso tão ruim, porque elas são tão incríveis que elas merecem um espaço mesmo. Elas merecem ser reconhecidas e estarem de volta à luz. O meu problema com a Morgan é porque eu não curti muito ela na segunda temporada. Achava a Morgan muito chata e implicante demais. Mas se ela tá aí é porque ela tem alguma coisa a oferecer, né? Então vamos ver o que ela tem a oferecer. E eu espero que o que ela tem a oferecer seja bastante cheio de barraco, polêmica. Porque isso também faz o programa ser eu acho que essa temporada assim tá bem balanceada entre drags carismáticas, barraqueira e as mais legaisinhas, assim, que ajudam os outros. Mas o da Morgan, eu realmente não gostei daquela abordagem que ela teve no programa, de tipo ser chata, de reclamar dessas coisas. Mas os visuais dela, eu acho muito bonitos. E os lip syncs também, assim, são muito bons. Ela tem uns lip sync muito bem feitos, então... Mas a questão é essa, o fato do All Stars, o lip sync nesse momento já não é o que importa. O que a gente quer ver mesmo é a evolução da Queen naquilo que no passado ela não foi tão boa. Assim, a cada temporada de All Stars eu espero ver a evolução que ela teve, porque todas as drags que saem sempre evoluem. A tendência é você evoluir com as dicas que deram. Só que, assim, a gente vê que muitas acabam não mudando. Algumas acabam na mesma e é a vida que segue, né? A gente só pode aceitar mesmo e torcer que ela continue pro mesmo sucesso naquilo que ela se propõe. Agora, por exemplo, a Queen que pra mim mais evoluiu, que tá vindo aí, a próxima é a Shangela. Pra mim, eu sempre torci pra ela. E quando ela apareceu de novo na quarta temporada, eu falei, caralho, agora que ela ganha. Só que era a zoeira da RuPaul. Me senti assim, arrasado. Mas Me senti muito iludido nessa parte. Nossa, A demais. Shangela, pra mim, é o Só clube que- brasileira, porque ela não desiste, o pessoal também não desiste de colocar ela na temporada. Desde a segunda. Ela é a essência da House of Edward. Porque se você reparar, todas as filhas de Alice inclusa, não desistem. Elas estão ali até o fim, lutando, querendo seu lugar junto ao sol. Isso eu acho bacana demais. E a Shangela, ela meio que personifica isso, né? Ela não desiste. Acho que se a Mamaru chamar ela no quarto All Stars, ela vai voltar. Porque ela é assim. Sim, da House of Edwards, todas têm o seu carisma, mas ela tem um carisma, tipo, muito forte. E desde a segunda temporada, eu via ela chegando lá na frente. E tanto que ela vindo agora, eu espero que ela tenha evoluído mais, assim, questão de visuais, essas coisas de maquiagem, pra ela ficar mais na competição, porque eu acho ela muito engraçada. E ela tem muito potencial, assim, pra lip sync, porque ela também dança. E eu acho que o grande problema dela
terceira temporada era mais a questão de montação, né? Tipo, look e maquiagem. Porque ela era uma drag iniciante ainda. Então ela não tinha desenvolvido ainda uma mão boa pra maquiagem, não tinha desenvolvido ainda um senso estético pra compor os looks. Mas só a entrada dela ali no All Stars 3, né? Já mostrou que ela evoluiu. Que ela, né, deu uma elevada na proposta artística dela. Um look todo bem escolhido, as cores muito bem elaboradas. Então, assim, pra mim, só tem a agradecer por Shangela ali. Eu acho que ela vai causar bastante. E eu espero que ela chegue na final, porque eu já deixei claro, né, todas as postagens do Dragalicious que eu torço pra Shangela. E eu quero que ela ganhe, mas é aquilo, tipo, nesse momento eu quero que ela ganhe, mas assistindo a temporada. Sim, a gente também espera ter aqueles momentos do Untucked de agora atuais. Não, mas eu penso assim, tipo, assistindo a temporada, a gente pode mudar de opinião. Pode ser que do nada, eu que nem tava torcendo pra Morgan, passo a torcer por ela e penso, poxa, a Morgan é foda, eu quero que ela ganhe. O que é bacana de Drag Race é isso, é a gente ver as pessoas atuando e como elas em frente à câmera, nos desafios, na interação ali entre si, muda a nossa perspectiva e percepção delas. É que na verdade, assim, depois do segundo All Stars, assim, eu não dou muita esperança, não tenho muita esperança de que, por exemplo, a Morgan tenha melhorado. Em questão, se a gente for comparar com a Fifi. A Fifi falou que ela tinha mudado 100% e ela continuou sendo a mesma Fifi da quarta temporada. Uma que teve, assim, uma mudança sutil foi a Roxy. Mas a Roxy e Rolaska Top. Pra mim teve uma mudança, assim, tipo, bem pouca. Continuou ainda aquele trio. A Roxy ainda continuou meio chatinha. A única que tinha mudado na temporada foi a Alaska. Então, nesse All Stars 3, eu espero que, assim, o pessoal mude, de verdade. Não que falar, eu vou mudar e não muda nada. Mas é isso que dá, né? Tipo, a pessoa fala que não muda, mas se ela não mudar, vai acontecer o que aconteceu no All Stars 2, que é o The Chop, né? O corte. A Coco não mostrou nada de diferente. Infelizmente, foi a primeira eliminada. É isso que eu até fico pensando, né? Por essas queens que chegarem, quem que será a primeira eliminada? Eu acho que você ser primeira eliminada numa temporada comum, né? Numa temporada tradicional, ok, né? Tipo, a Queen pode estar nervosa, ela pode não ter dado o seu melhor. Agora, o All Stars é uma pressão muito maior, porque você já passou por aquilo, você sabe como funciona. Sim, aí você já tá meio que acostumado já a fazer aqueles desafios na frente da câmera. Exatamente. Então, o All Stars, o peso é maior. Depois da Shangela, a gente tem o quê? Tord e Thor. Pra mim, tipo, ok, gosto da Tord, mas o problema da Tord é que ela se sabota demais. Ela fica muito incomodada com o outro, em vez de fazer o dela, e aí é eliminada. Foi o que aconteceu na 8ª temporada. A Bob sempre lá arrasando. E a Tord, então, em vez de fazer o dela e arrasar também, não. Ficava remoendo o que a Bob tá fazendo, ficava remoendo os elogios da Bob. E não só da Bob, mas outras queens que iam até melhor do que ela. E aí, ela se sabotou demais e acabou sendo eliminada. Então eu espero que a postura dela seja diferente. Ela saia da cabeça dela, sabe? Tipo, ela não dê ouvido aos demônios internos dela que a sabotam e ela se joga. Porque eu acredito que a Tord tem um potencial grande. Então, com esse potencial grande dela, ela consegue ir longe. Ela tem chance de sim de um top 4 fácil. Mas tudo depende dela. É que na verdade ela é aquela drag elétrica. É que eu não lembro a palavra, mas é aquela pessoa que não consegue ficar parada. Hiperativa. Isso, é uma pessoa muito hiperativa. E a questão que eu falei que a temporada tava assim meio que balanceada foi porque ela meio que parece uma Aja. Tipo, em questão de olhar outra pessoa, falar por que aquela pessoa tá sendo melhor que eu, sendo que eu tô fazendo desse jeito que é mais engraçado, mais, tipo, uma coisa maior do que a outra pessoa tava fazendo. E o problema dela na temporada foi esse, tipo, de olhar a Bob fazendo as coisas e ficar, meu, será que eu vou conseguir fazer uma coisa melhor que a dela? É, tipo, muito eu não gosto não, mas eu acho ela divertida e bacaninha. É porque o problema é isso, quando começou a temporada, a Tord estava sensacional, estava maravilhosa. Porém, no final, ela estava tão rabugenta que isso queimou ela. Por isso que me deu uma certa preguicinha dela. Mas o All Star tá aí pra gente mudar de opinião, né? E eu espero que a evolução de Tord venha também nesse sentido de limpar essa impressão não muito legal que ela deixou antes de sair. Sim, eu espero que ela esteja um pouco menos hiperativa, no lugar dela, mais focada, quieta, né? Mais focada naquilo que ela quer. E sem projetar o sucesso dela em outra pessoa. Sim, né? Porque se o outro vai bem, ela acha ruim. E se ela vai mal, ela acha que é culpa do outro também. Enfim, se ela tiver conseguido controlar esses impulsos internos, ela vai longe. É que assim, eu acho que, por exemplo, quando você tá na temporada normal do programa, eles colocam, tipo, drags conhecidas, drags que tem aquelas rivalidades fora do programa pra ter uma audiência no programa e também pra elas se auto-sabotarem. E no All Stars... Tem um atrito, né?
Então, e no Atrito eu traz acho diferente. Assim, na temporada, por exemplo, tem esse atrito que você falou delas, porque elas já se conhecem fora e elas já têm umas rivalidades. E no All Stars nem sempre vai ter esse atrito, assim, das mesmas drags das temporadas se cruzarem. Eu não sei se você segue, assim, no meu raciocínio. Por exemplo, tem a Bob e a Torge, que era essa rivalidade. Por exemplo, agora não vai ter essa rivalidade. Se tiver uma outra pessoa que ela tem rivalidade fora, aí pode acontecer nesse All Stars acontecer a mesma coisa da 8ª temporada. Sim, mas só que a questão é que não tem a Bob, mas antes da Torge ser eliminada, ela tava em atrito com a Titi Devane. E a Titi Devane a venceu no lip sync. Então, pode ter uma treta entre as duas. Tanto que quando a Torge entrou no Workroom, a Titi Devane já lançou um, né? Holy shit. Tipo, é um puta merda de novo, né? Porque elas já tiveram um atrito e pra esse atrito se repetir não custa nada. E é isso que o programa tá torcendo, né? Que elas tenham esse problema, né? Tenham esse estranhamento, porque isso é entretenimento. Quando colocam lá na mesma All Star 2 a Lisa e Coco, é avisando barraco. Só que as duas já estão muito bem. Então o barraco não veio dali. Acabou que o ponto central de toda a discordância ali se tornou a Fifi, sempre implicando com todo mundo, mas também a proteção da Sulaska Tox umas às outras, que por mais que elas tenham dito que acabou, ali provou que não acabou, e isso acabou também causando um incômodo nas outras queens. E é isso que é bacana, a dinâmica do jogo sempre acaba aparecendo, e essa dinâmica sempre afeta umas às outras, fazendo a coisa fluir. Mas eu acho que nessa temporada a Torge ela vai ser um pouco menos chata do que ela foi na temporada dela. Torcemos por isso. Agora resta, né, pra gente falar da Trixie. Confesso que tem muito o que esperar dela, porque quando eu vi a temporada 7, na verdade a temporada 7 é uma das temporadas que eu menos gosto. Acho que se não fosse pela Kennedy me fazendo rir todo episódio, eu não teria chegado até o fim, que foi o que rolou na segunda temporada. Se eu não gostasse tanto da Tatiana, eu não teria assistido até o fim também, porque a segunda temporada também eu achei meio dureza. Na época que eu assisti, né, hoje em dia eu adoro. Eu acho que a Trixie também se sabotou bastante, porque ela é uma comedy queen, só que ela não entregou tanta comédia assim. Então acabou que ela ficou aquém do esperado. Tanto que nem chegou no Snatch Game, que todo mundo achava que seria, né, o momento dela finalmente ali desabrochar. E nada, foi aquele fracasso. Foi eliminada antes, fracasso assim que eu falo, né, do desempenho dela. E agora ela vai voltar, eu espero que agora, de fato, né, como eu falei, eu não espero nada, mas ela voltando agora, eu espero mudar a opinião sobre ela. Quero ver que surpresas que ela tem pra gente. A temporada dela foi legal pra mim, porque foi uma temporada desastrosa. Tipo, só teve desastres na temporada. E uma coisa tipo uma tragicomédia, né? Isso, é uma comédia bem trágica. E eu concordo com a RuPaul com o que ela falou, porque depois que ela saiu do programa, que teve aquele quadro no YouTube, aquele com a Kátia, hoje em dia eu vejo que ela é muito engraçada. Eu gosto muito dela por causa desse quadro. Só que na temporada dela eu achei também que ela se auto-sabotou muito. Ela tava tão preocupada em ser engraçada que acabou não ficando engraçada. Foi aquela forçação que a gente só percebia a forçação e não viu o humor. Eu espero, assim, que uma das coisas que tenha mudado nela nessa temporada, se ela for dublar, seja o lip sync. Porque se ela continuar com os mesmos lip syncs, não vai ser legal. Eu vi a mudança nela, não foi nem mudança de maquiagem, mas foi a mudança do humor. Um comportamento diante das câmeras, né? Sim, ela evoluiu bastante, assim, do lado da Kátia. Mas as minhas expectativas não é tão grande se for ver o aspecto de desempenho. A Trixie, ela tem uma grande base de fã, né? Então, por conta disso, eu acho que ela acaba indo longe, porque a gente também percebe que The Grace trabalha com essa questão dos fãs. Então, se uma Queen ela tem uma base boa de fãs, eles acabam dando um jeitinho dela ir longe. Igual a 7ª temporada mesmo. A RuPaul conseguiu proteger o Miss Fame até onde deu. Porque na primeira oportunidade que o Miss Fame caiu no lip sync, foi eliminado. Mas, tipo, o Miss Fame ter caído no bottom 2 muito antes. No próprio Snatch Game, ela foi péssima, mas ela não caiu no lip sync. Então, se a Miss Fame tivesse caído no lip sync antes, seria eliminada. Não tô falando que a Trixie vai ser mega protegida, mas o fato dela ter uma boa base de fãs ajuda com que os jurados acabem sendo menos rigorosos com ela. A mesma coisa da Shangela. A Shangela, acho que foi uma das coisas que cresceram bastante fora do reality e conquistou muitos fãs. Então, por isso que hoje eu acho que Drag Race nessa All Stars 3 vai polarizar os fãs, entre os fãs de Shangela e os fãs de Trixie. Eu sou fã da Shangela, mas eu acho Trixie divertida, então eu vou me divertir bastante com as duas. O problema é quando os fãs acabam achando que aquele é vida ou morte, e aí, né, quem gosta da Shangela não pode gostar da Trixie e vice-versa. E no bobeira. Na verdade eu gosto das duas, as duas são engraçadas, mas se fosse pra escolher uma pra eu seguir hoje em dia, em comparação às coisas que tá tendo no momento, seria a Trixie, porque a Trixie tá tendo muito mais conteúdo na mídia do que a Shangela. Sim, mas aí também vai das coisas que a gente tem consumido, né, porque a gente pensa mais assim, as coisas mais popzinhas, a Trixie tem bombado mesmo. Mas, por exemplo, a Shangela já teve
ou talvez ainda tenha, não tenho certeza, residência em Las Vegas. Que drag que pode falar que teve residência em Las Vegas, saca? Então, eu acho que realmente vai muito das páginas que a gente curte. Eu fico muitas vezes indignado quando alguém vira e fala, nossa, mas tal Queen tá viva ainda. Eu falei, gente, vocês têm que também sair dessa bolha, né, que vocês vivem. Não é porque você não tá vendo uma Queen que ela deixou de ser relevante. Tem muita Queen ainda que a gente não vê mais. Tipo a Raven mesmo. A Raven não é de usar muita rede social, mas ela tá sempre lá na boate dela, Piranhas, se eu não me engano, fazendo o seu show, que ela é residente lá e faz show lá sempre. É só porque a gente não tá vendo a Raven por aí, quer dizer que ela aposentou? Não é bem assim. Na verdade, All Stars pra mim é tudo base de fã. Então, se tem bastante fã, a RuPaul ela vai proteger aquela pessoa. E na temporada normal, a RuPaul ela sabe quem vai proteger, porque ela sabe que vai evoluir. Às vezes não evolui, mas ela tá ali vendo uma questão, tipo, da pessoa. Agora, o All Stars, eu acho que ela já vê a questão, assim, da base de fãs que a pessoa conquistou. Exatamente, e a atriz, se for protegida, pra mim não vai ser uma surpresa. Idem. Mas fazer o que, né? Acontece. O que a RuPaul decidir, a gente aceita. Pode não ficar muito feliz, mas vida que segue. Vão ter outros All Stars, outras temporadas. E a grande questão agora, quem é a 10ª temporada, né? 10ª temporada. A 10ª Queen. Isso que eu ia falar também. Na minha opinião, que eu gostaria de ver, voltando para o reality, tem a Willam, que eu adoraria ver a Willam novamente. Mesmo ela falando aquelas merdas do programa na temporada. A Trinity K. Bonet, que eu acho, assim, uma das super drags bem produzidas, que sabe fazer muito lip syncs bons. Até hoje não voltou. E uma drag, assim, tipo, bem do fundo do baú, que é a Ongina, que eu queria ver novamente no programa. Ongina é sensacional. Mas pelo que eu me lembro, na primeira temporada, eles convidaram Ongina, mas devido a conflito de agenda, ela não pôde participar. Mas até foi bom, né? Porque pra mim, a segunda temporada de All Stars, embora tenha sido mega cotada pra Alaska, A temporada, assim, ela deu um salto totalmente diferente da primeira temporada de All Stars. sim, porque o problema pra mim da primeira foi que ela simplesmente queimou as queens que não venceram. Ou seja, né? Das 12 queens, 11 foram queimadas. Porque foi mal feito. Então, pelo menos eles aprenderam a lição. Quando você falou que All Stars a cada 4 anos, eu acho que eles demoraram 4 anos pra elaborar um All Star bom. Porque pra mim eu acho que foi muito corrido. Acho que foi tipo como eles gravaram a primeira temporada, sabe? Foi um tempo muito curto pra fazer aqueles episódios. Aquele sistema que eles usaram, por exemplo, de duplas, tipo, a dupla perdeu, vai pro lip sync e os dois vão embora. Aquilo ali foi uma coisa muito corrido, tipo, muito de última hora. Tipo, você tá lá com 12 candidatos e no outro episódio tá com 10. Tipo, foi esvaziando muito rápido. Mas é isso, né? Drag Race. E sempre tem uma regra polêmica que a gente acaba aceitando, que faz parte do contexto da história. Quais são as drags que você gostaria de ver? Você já comentou da Trinity K. Bonet, eu achei ela fantástica, eu acho que merecia estar ali, eu acho que ela evoluiu bastante também, principalmente no quesito atuação. Quando ela começou a mostrar de fato seu potencial, ela foi eliminada, então isso meio que me deixou bem chateado, bem triste. Mas outra Queen que eu gostaria muito é uma que os rumores estão mais falando, que é a Bibi. Eu, no primeiro momento, achei estranho. Como assim, velho? Uma drag campeã participar. Uma temporada esquecida, ninguém fala nela. E, velho, a Bibi, pra mim, é uma das drags mais fantásticas que já passaram por Drag Race. Ela mereceu muito vencer a primeira temporada. E ela é foda, ela é incrível. Então, pra mim, deveria de verdade ser ela voltar. Eu não vejo que isso vai em nenhum momento desmerecer a coroa dela. Vários outros realities, quando fizeram seus All Stars, já trouxeram participantes vencedores. Quando a gente pega mesmo o próprio Big Brother Brasil, teve uma edição aí que eles colocaram um campeão participando de novo, tipo o Domini e o Bambam. Então, assim, eu acho que não é problema nenhum. Isso não vai colocar em xeque a coroa dela. Só vai mostrar pras pessoas o quão foda que ela é e que, como ela merece reconhecimento, que infelizmente não tem tido hoje em dia. E é isso que eu penso. Eu queria muito que, se os rumores forem verdadeiros, que a Bibi aparecesse de volta. Caso contrário, Trinity K. Bonet. Porque uma temporada eu tô com Trinity, Kennedy, Shangela e Tite, nossa, era cada lip sync um tiro diferente. Aí sim ia ser uma temporada que tinha que durar o ano. Quem sabe no futuro eles não façam All Stars só com as lip syncers mais fodas, né? É tudo questão de todo mundo juntar, se mobilizar pra colocar isso nas redes sociais. Sim, mas eu acho que, por exemplo, há boatos de que a nova temporada, né, a 10ª temporada vai começar no dia 22 de março. Ou seja, vai acabar o All Stars e já vai começar a nova temporada. Eu acredito que essa falta de intervalo entre o All Stars e a nova temporada seja um teste da VH1 pra ver como que funciona, como o povo lida com essa overdose de drag na programação. Porque talvez, se vingar, eles podem vir com novas propostas de outras ramificações de Drag Race, né? Outros spin-off. Então, eu acho que nesse momento agora é mais a gente torcer mesmo para que essa overdose de Drag Race seja positiva, pra gente ter mais
programas aí. Por exemplo, pode quem sabe não volta o Drag You, que eu achei fantástico. Ele era uma proposta bacana. O Drag You, pra mim, começou a ficar bom mesmo depois da terceira temporada, que foi quando cancelaram. Na terceira temporada, eles acertaram a fórmula, mas aí cancelaram. Eu espero que tenha, assim, outros seriados derivados de Drag Race, mas que ainda foque nessa competição. Sim, mas aí quando a gente pensa em reality derivados, tem várias possibilidades, né? Então, agora é torcer pra que All Stars 3 faça sucesso e a Season 10 também. Eu tô empolgado, o programa vai começar logo mais. Entretenimento puro, né? Então o jeito é não deixar que a rivalidade entre os fãs nos contamine. E vamos celebrar arte drag, vamos celebrar o fato de a gente poder viver numa época que a gente pode falar com orgulho que é gay, que é lésbica, que é trans, que é bissexual. E o programa, de certa forma, nos empodera nesse sentido, de ser que a gente é e de não abaixar a cabeça pra opressão que a gente sempre sofreu. Sim, eu também espero que todo mundo se une, independente das diferenças, se trans, lésbica, hétero ou o que for, se una para fazer parte do Vale e levar a mensagem que o programa quer e que todo mundo quer longe, além do universo. Mesmo que esse universo seja só o planeta Terra. Ou não, né? A gente nunca sabe. Vamos torcer que lá eles saibam falar. No Ti, no Xê, no Pink, no Money. Então é isso, Rô. Muito obrigado. Fica aí mais um podcast pra vocês. E semana que vem tem mais. Beijão. E continue aí nos ouvindo e curtindo Drag Race. Beijo, pessoal. Até a próxima. E a gente vai desenvolvendo o nosso jeito de falar nos novos podcasts. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.